Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa que será retratada hoje já passou aqui pelo canal no ano de 2021, quando nós fizemos todo o processo de análise para ver como é que estava a sua situação naquela época e agora trazendo as informações mais atualizadas, até porque é uma indicação, uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do Ronaldo Dantas. Ô Ronaldo, que bom ter você conosco, Ronaldo. Um forte abraço, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. E quem também já havia sugerido essa empresa era o meu amigo Jorge Moisés, grande Jorge Moisés também, que sempre está conosco, praticamente que desde o começo do canal, sempre participando junto conosco, a quem eu agradeço também imensamente. E agradeço imensamente a todo mundo que participa aqui do canal, inclusive mandando ali mensagens, atualizando informações, trazendo outras informações, até porque, como nós sempre falamos, o canal aqui é um processo de construção de conhecimento. Então, aqui ninguém tem o conhecimento de tudo, ninguém tem o conhecimento de toda a história, de toda a verdade, não. Até porque as histórias e o conhecimento é algo que se constrói e se constrói com a participação de todo mundo. Então, nós fazemos a pesquisa, repassamos essas informações e, naturalmente, que tem gente que conhece até mais informações porque tem, talvez, uma ligação com a empresa, enfim, alguma coisa assim, e vem e contribui. E aí enriquece ainda mais todos os conteúdos que a gente procura repartir aqui com vocês. Então, agradeço imensamente a todo mundo que participa aqui conosco. Mas caso você também queira participar, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda sua sugestão, manda seu comentário. Aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas a empresa indicada lá pelo Ronaldo Dantas e pelo Jorge Moisés é a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. A Mills, que é uma empresa que trabalha muito no setor ligado à construção civil, tanto a construção civil pesada, quanto também construção civil residencial, enfim, de uma forma geral, a Mills está presente. E o que ela faz? Ela trabalha justamente com projetos e locação de equipamentos voltados para a construção civil. Mas vamos contar toda essa história que começa lá em 1952, quando foi fundada através da família Nath, a família Nath que cria essa empresa lá em 1952, voltada para a construção civil. O que faziam? Locação de andaimes, locação de estruturas, enfim, tudo voltado ali para o setor da construção civil. E a partir dali ela começa a se desenvolver, isso lá na década de 50. Já vai também atuar na construção de Brasília. E ali na construção de Brasília já começa a pegar uma especialização maior e na sequência a empresa vai alçando voos maiores. Tanto é que participou também com a questão de projetos e de locação de equipamentos para a Ponte Rio-Niterói, participou também de Itaipu Binacional e aí ela vem crescendo. Na década de 70, ela passa a fazer parcerias com empresas internacionais, canadense, alemã, enfim, trazendo mais tecnologia para a utilização dentro da sua área de atuação. Em 1997, desenvolve também um sistema de locação de plataformas aéreas. Então, trabalhando assim em grandes altitudes também, fornecendo equipamentos para esse tipo de obra. Já no ano de 2003, ela vende a divisão que ela tem dessas plataformas aéreas para uma empresa argentina, Soler, que era detentora da marca Solaris. E desde então, daí passa a ter praticamente uma parceria com a Soler, que é a Solaris, que é a marca Solaris. Já no ano de 2007, aí recebe também aporte de fundos de investimentos, que já prepara ali um crescimento da empresa, tanto é que no ano de 2010 faz o seu IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com isso ela começa um processo de expansão através da aquisição de outros participantes dentro desse setor, como também era o caso lá da ROR e também lá da GPSul, lá do Rio Grande do Sul, enfim, foi comprando outras empresas e ampliando o seu poder de escala dentro desse setor. Daí já na sequência, pegando ali os anos de 2010, 2011, 2012, ela pega a sua melhor fase, que foi a fase da expansão da construção civil aqui no Brasil e principalmente também da questão da Copa do Mundo, fornecendo equipamentos para a construção de estádios
E a partir dali, então, a empresa tem um salto gigantesco. Porém, ao mesmo tempo que ela tem esse salto, né, de faturamento e de crescimento, aí na sequência o que nós tivemos? Aí tivemos todos os problemas originados lá pela Lava Jato, pela retração desse setor da construção pesada e os seus principais clientes, que era o Odebrecht, o AS, enfim, todas as empresas ligadas a esse setor, começaram a ter sérias dificuldades que refletiram também na situação da Mills. E a partir daí a Mills quase foi para o buraco, começou a acumular uma série de prejuízos, teve que fazer toda uma reestruturação e praticamente recomeçar do zero. E aí, ao recomeçar do zero, também ampliou a sua participação, fornecendo equipamentos agora para o setor industrial, área de pintura, área de acessos, etc. E aí foi se reconstruindo novamente. Tanto é que agora, no ano final de 2018, 2019, praticamente ela se une com a Solaris, lá da Argentina, e aí passa a ser Mills Solaris. Né? E aí, com mais uma entrada de um fundo de investimento, a empresa começou a achar seu caminho, diversificou a sua atuação. Hoje a Mills ela está praticamente presente aí em 1.200 cidades brasileiras, tem 35 filiais espalhadas aí pelo Brasil, 9.000 equipamentos dentro do seu ativo ali para alocação, atende a praticamente uma carteira de praticamente 6.000 clientes, né? E tem 1.500 colaboradores trabalhando dentro da sua atividade, atuando sempre com escoramentos, com as formas ali para usadas na construção civil e também com equipamentos de acesso para grandes obras. Mas para que possamos saber como que está a situação da Mills, que é uma empresa que quase foi para o buraco, recupera, e hoje vamos ver o que dá um prazer para a gente ver uma empresa no processo de recuperação, né, como a Mills vem apresentando. Então eu trouxe para vocês desde 2018, lá quando a gente vai ver toda a situação difícil e a recuperação da Mills. Então 2018, 2019, 2020, 2021 e o primeiro semestre de 2022. Então vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui desde 2018, 2019, 2020, 2021 e agora o primeiro semestre de 2022, para dentro dessa sequência histórica vermos toda a transformação pela qual a empresa vem passando. Começando aqui pelo ano de 2018, o que era a Mills através dos seus números? Era uma empresa de 1 bilhão e 14 milhões de reais. E desse valor aqui, 467 milhões de reais faziam parte do seu imobilizado. Toda a sua estrutura, todos os seus bens necessários para o desempenho da atividade da empresa. E o capital de giro em 2018 totalizava 209 milhões de reais, sendo que 122 milhões de reais era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, 56 milhões em contas a receber e estoques no valor de 15 milhões de reais. Naturalmente que esses estoques aqui são de bens de uso e consumo e também são aqueles itens que depois a empresa coloca à venda, né? Já para o ano de 2019, o ativo total pula para 1 bilhão 375 milhões de reais e o capital de giro aumenta para 306 milhões e passa a representar 22,2% de tudo aquilo que a empresa possuía dentro do seu ativo naturalmente. Desse valor, 124 milhões de reais era dinheiro, então vejam que ela mantém uma estabilidade aqui em relação a 2018, aumenta o contas a receber para 116 milhões e aumenta os estoques para 36 milhões. Indo para 2020, a empresa aumenta mais um pouco seu tamanho, 1 bilhão 475 milhões de reais, e o capital de giro agora vai para 551 milhões de reais, 37,4%. Então, por aqui dá para se observar que uma empresa ela vem recuperando seu capital de giro e recuperando seu volume de dinheiro em caixa, tanto é que fecha com 378 milhões de reais em dinheiro, 100 milhões em contas a receber e os estoques de 40 milhões de reais. Indo para 2021, a empresa apresenta uma pequena queda aqui, fecha com 1 bilhão 449 milhões de ativo. O capital de giro também apresenta uma pequena queda, fechando em 478 milhões. O volume de dinheiro em caixa diminui para 214 milhões, porém aumenta o contas a receber, que fecha em 155 milhões e aumenta também os estoques para 74 milhões. Já agora, para junho de 2022, as informações mais recentes apresentadas pela companhia, ela fecha com um ativo total de 1 bilhão 823 milhões. E o capital de giro dispara, ele praticamente dobra, vai lá para 825 milhões de reais.
Também dobra aqui o volume de dinheiro em caixa, 469 milhões, aumenta o contas a receber para 200 milhões e o estoque praticamente estável em 74 milhões de reais. Então, por aqui, o que a gente entende da Mills? Uma empresa que era de 1 bilhão, 1 bilhão e 300, 1 e 400, mantém 1 e 400 e agora sobe para 1 e 800. A empresa que ela vem aqui numa crescente em termos de tamanho. O capital giro que sai de 209 para 306 para 551, cai um pouquinho para 478 e dispara para 825 milhões de reais. A empresa melhora significativamente seu capital giro. Mas só isso ainda é muito vago. Nós temos agora que analisar também toda a parte do endividamento. O endividamento que é mostrado aqui pelo passivo circulante, 166 milhões, dívidas de curto prazo, 97 milhões em dívidas de longo prazo, e o total de endividamento 264 milhões. Representava, na época, 26,1% de tudo que a empresa possuía. Então vejam que ela tinha aqui um endividamento baixo lá no ano de 2018. Em 2019, o endividamento se mantém estável em 268 milhões, só que o peso da dívida agora apenas 19,5%. Para 2020, a dívida aumenta aqui para 377 milhões, grande parte no longo prazo, e o peso da dívida volta lá para a faixa dos 25,6%. Chegando em 2021, a dívida recua um pouquinho para 356 milhões, com 24,6% o peso da dívida em relação ao ativo total. E agora em 2022, aí sim que a empresa busca aqui, financiamentos de longo prazo, aumenta o endividamento para 674 milhões de reais e a dívida agora passa a representar 37% de tudo que a empresa possui. Então, olhando aqui, a dívida que vem com 26, com 19, 25, 24 e agora que sobe para 37%. Mesmo com essa elevação, é uma dívida baixa perto do patrimônio da empresa. Olhando agora os resultados produzidos pela Mills ao longo desses últimos exercícios. Em 2018, a empresa veio aqui com um faturamento de 304 milhões, porém com prejuízo de 94, praticamente 95 milhões de reais. Então, 2018, um ano de prejuízo. Para 2019, o faturamento sobe para 439 milhões, mais um prejuízo, só que agora menor, 45 milhões praticamente. Em 2020, o faturamento aumenta mais um pouco, vai para 506 milhões e o prejuízo agora cai para 4 milhões 747. Então, entre 2018, 2019 e 2020, dá para se perceber que a empresa vem reduzindo os prejuízos, né, que ela vinha obtendo. E agora, em 2021, agora sim, a empresa passa a dar lucro. Ela aumenta aqui o faturamento para 738 milhões e o lucro com 102 milhões de reais. E para 2022, acumula em 6 meses um faturamento de 482 milhões, projetando um faturamento perto de 1 bilhão para 2022, e o lucro em 6 meses, 104 milhões, também projetando um lucro de pelo menos 210 milhões para o ano de 2022. Então vejam como a empresa ela vem aqui se recompondo agora em termos de geração de resultados. Falando também nos números da empresa, trago para vocês esses gráficos mostrando como que vem sendo a situação financeira da empresa ao longo de todo esse período. Lá em 2018, a liquidez geral, que fechou lá em 1,74, quer dizer, para cada R$1 de dívida que vencia no curto, médio e longo prazo, a empresa dispunha de R$1,74. Paga, sobra, tranquilo. Em 2019, R$ 2,34. Em 2020, R$ 2,32. Cai um pouquinho agora em 2021 para R$ 2,24. E agora, nesse ano de 2022, em junho, fecha com 1,66. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,66. Paga e sobra tranquilo. Situação financeira totalmente confortável da empresa, tanto no curto, médio e longo prazo. Olhando só o curto prazo, que é a liquidez corrente, ele sai com índice de 1,26, sobe para 1,76, dispara para 3,84, aí apresenta um recuo em 2021 para 2,61 e agora em 2022 fecha com 3,87. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 3,87. Paga, sobra bastante, mostrando que a empresa financeiramente está muito bem, não tem perigo nenhum em termos financeiros. Olhando nesse outro quadro aqui, trago para vocês o gráfico do endividamento, mostrando o tamanho e o comportamento da dívida da Mills. Em 2018, uma dívida de 26,1%, ela cai para 19,5%. Em 2020, sobe para 25,6%.
em 2021 24,6% e agora nesse ano vem apresentando aqui um endividamento total em torno de 37%. De tudo que a empresa tem, ela deve 37%, que como falei há pouco, é uma dívida baixa, apesar da elevação, é uma dívida bastante baixa que a empresa apresenta, também não representando risco nenhum. Já em termos de margem líquida, nesse outro quadro aqui, começando ali pelo primeiro gráfico, que vai mostrar quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. Ao gerar receita, ela tem um custo, ela tem uma despesa, ela tem os resultados financeiros e tem os impostos. Quanto que sobrava líquido? No ano de 2018, a margem era negativa, 31%. Então, de tudo aquilo que ela vendia, o que gerava de receita, ela ainda perdia 31%. Em 2019, perdia 10,2%. Em 2020, 0,9%. Então, 3 resultados negativos aqui seguidos. E agora, em 2021, passa a ter agora uma margem positiva. De tudo aquilo que ela gera de receita, ela ganha 13,8%. E agora, em 2022, 21,6%. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, ela ganha líquido e limpo 21,5%. Na rentabilidade do ativo, que é o retorno sobre o investimento feito dentro da empresa, em 2018, um resultado negativo, 9,4%, 3,3% negativo em 2019, 0,3% negativo em 2020 e a partir de 2021 passa a ter agora um resultado positivo com 7,1%. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 7,1%. Já na rentabilidade do PL, o último gráfico que nós temos ali à direita, mostra qual é o retorno que o acionista tem ao ter as ações dessa empresa. 12,6% negativo em 2018, 4,1% negativo em 2019 e 0,4% negativo em 2020. Então, quer dizer, os acionistas, tendo as ações da Mills, eles vinham perdendo recursos ao longo desses 3 exercícios. E agora, em 2021, já passou a ter um resultado positivo 9,4%. Ao ter as ações da Mills, os acionistas tiveram ganho de 9,4% em 2021. Falando em acionistas, nesse quadro trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Mills? R$ 4,66. Por quanto que ela é comercializada? R$ 10,80. Então o valor de mercado dela, de R$ 10,80, é bem superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,32. Isso quer dizer que as ações da Mills estão sendo comercializadas com um ágio de 132%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, a empresa vem gerando um lucro por ação de 73 centavos. O que dá uma rentabilidade da ação de 6,76%. Isso quer dizer, ao comprar uma ação da Mills hoje a R$ 10,80 e a empresa mantendo o lucro que ela vem gerando nos últimos 12 meses de 73 centavos, os acionistas terão um ganho de 6,76%. Tomando como base o ano de 2022, a empresa já distribuiu a título de dividendos 18 centavos. E a relação PIL, preço barra lucro, fechou nesses últimos 12 meses com 14,85. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Mills, os acionistas irão levar em torno de praticamente 15 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. E fechando ali, também o free float, 30,42%. O que quer dizer esse free float? Quanto das ações da Mills estão disponíveis no mercado que fora da mão dos controladores, né? Então, a Mills ela trabalha com free float em torno de 30% do volume de suas ações disponíveis e girando no mercado. Aproveitando também trago esse gráfico aqui mostrando para vocês o comportamento do valor das ações da Mills ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá pelo ano de 2017, bem no comecinho do gráfico, as ações eram negociadas na faixa de R$ 4,60. E aí durante 2017, entrando 2018, as ações foram caindo, chegando a R$ 2,00. A partir da metade ali de 2018, aí sim as ações embalaram ali uma sequência de altas, atingindo o seu ponto maior com R$ 10,85 em janeiro de 2020. E quando ela estava ali vivendo o seu melhor momento, nós tivemos aquela queda significativa ali em 2020, onde ela despenca de R$ 10,00 para R$ 3,30 em função da pandemia.
Passado o susto inicial da pandemia, as ações elas começaram o processo de recuperação, trabalhando no patamar em torno de R$ 7,50 e vieram ali oscilando entre R$ 6 e R$ 7 até o ano de 2021, quando ela embalou mais uma sequência de altas, girando na faixa de R$ 8,50. Na sequência, ainda em 2021, ela cai novamente, volta lá para a faixa de R$ 5,00, e aí agora a empresa vem numa sequência de altas, culminando com a cotação de R$ 10,80 nesse último dia 9 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que a ação da Mills teve o seu valor menor, quando que ela teve o seu valor maior e como que vem se comportando o preço das ações da Mills nos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada. Vimos agora aí como que está a situação da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. E é como eu sempre digo, né? Quando você analisa uma empresa aqui, é muito gratificante quando você pega uma empresa que passa por sérias dificuldades, ela se reinventa, se retransforma e começa novamente a ter vida. Até porque todas as empresas, à medida que elas vão crescendo, elas estão gerando oportunidades, estão gerando empregos, estão gerando renda, uma série de itens fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, para que a gente possa ter dentro do Brasil uma sociedade cada vez melhor, uma sociedade que tenha oportunidades. E as oportunidades elas só ocorrem quando as nossas empresas estão bem, né? E aí então é muito gratificante quando analisamos uma empresa que passou por sérias dificuldades, ela consegue dar a volta por cima e está aí a Mills encontrando o seu caminho de crescimento novamente. E naturalmente que para você que é investidor ou investidora, né, que pretende investir em ações, então é importante conhecer essas empresas, saber o que vem por trás dessas empresas, toda a trajetória que essas empresas tiveram e para onde que essas empresas estão indo. E através dos números que a gente repassa aqui dentro do processo de análise de balanço, você consegue ver através desses números como que vem sendo o desempenho e a transformação de uma empresa, né? Então, ficamos aqui muito felizes, né, por termos retratado um caso aí de empresa que vem aí no crescimento, assim como outras empresas que a gente já retratou aqui no canal, né? Mas tá aí então mais uma opção de investimento, caso você tenha gostado dos números e tenha sentido segurança e um certo conforto, né, dentro dessa empresa, pode colocar aí no seu radar, né? E aí, consequentemente, você vai fazendo seus investimentos sempre de forma segura, sempre de forma consciente, para lá na frente ter o seu patrimônio e que lhe proporciona uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.